essa conversa ela está acontecendo entre Palmeiras e Chelsea, né? A questão toda é que o Palmeiras ele quer mexer nos bônus nessa oferta para que a oferta chegue próxima ao que é a oferta do Real Madrid pelo Endrick. Lembrando que o Endrick está na casa dos 70 milhões de euros. Essa oferta, que hoje está 328 milhões e está aumentando na questão dos bônus ali, é a grande discussão hoje. Mas houve da primeira oferta, quando a gente soltou a primeira matéria, que, né, deu toda aquela repercussão, que até o Abel, não por causa da matéria, mas enfim, de toda a especulação de mercado que sempre foi em cima do Estevão, mas o Abel publicamente falou pela primeira vez, não vendam o Estevão, já teve um ajuste nessa proposta, já teve um ajuste na questão dos bônus, e agora ela está em 60 milhões de euros, né? Bonificação mais a proposta mesmo, né? O fixo. Então, assim, existe uma conversa, existe uma situação que está caminhando, porém, ela ainda não está totalmente fechada. Ela caminha, vai caminhando muito bem. O Chelsea está muito agressivo. O Chelsea quer fechar logo esse negócio. Quer fazer como o Real Madrid fez com o Endrick. Fechar o negócio, acertar os bônus e esperar ele assoprar a velhinha dos 18 e falar, pega o voo e vem para cá. Mas ainda não tem esse fechamento, porque o Palmeiras quer fazer também do Estevão a maior venda da história do futebol brasileiro, como é o Endrick. Então, ter ali montar um verdadeiro pódio com as suas crias da academia, né? Ter o primeiro, ter o segundo e, quiçá, ter o terceiro, porque o Luiz Guilherme também vai ser mais ou menos nesse modelo de negócio quando vier algum clube. Então, a oferta vai aumentar, ela pode aumentar ainda mais, deve aumentar ainda mais, enquanto isso o moleque está brilhando demais com a camisa do Palmeiras. É uma coisa engraçada. Coisa engraçada é que, assim, quem começou com essa história de ter um nome específico para os garotos foram os meninos da Vila, né, em 78. Tinha adesivo na época, eu tô ficando velho, tinha adesivo que dizia assim, o Fantástico era o Fantástico, o show da vida. Era o slogan do Fantástico naquela época. E aí tinha um adesivo que era, o adesivo era Fantástico, o show da Vila. Isso. Passado isso. Aí eram os meninos da Vila. Agora a gente pode chamar de crias da academia, que é muito bom, ou de miúdos do Abel, né? Que são também os miúdos do Abel. Tem os menudos. Né? Lembra dos menudos do São Paulo? Careca, Miller. Era por causa do Miller, do Silas, do Sidney. O Careca já era um pouco mais velho, mas era o time dos menudos, era com o Careca. Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Márcio Araújo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney, time campeão paulista de 85, com o Falcão no banco de reservas, mas o Falcão jogou a final, quem ficou fora foi o Pita. Era o time dos menudos. É muito bom ter um apelido assim, né? Criança Academia é muito bom, mas pode ser os miúdos do Abel também. A cria do Terrão é maravilhoso também. Cria do Terrão é maravilhoso. Cria do Terrão, miúdos do Abel ou outro? Manda aqui nos comentários. Igor Heleno mandou um superchat. Valeu, Igor. E pensar que o Estevão era do Cruzeiro e o Cruzeiro foi vendido para o Ronaldo quase pelo preço que o menino será vendido para o Chelsea. Realmente, pensar nisso deve doer muito para o torcedor do Cruzeiro. Vamos falar de Botafogo? Posso colocar mais um convidado aqui na nossa tela? Porque temos que falar de arbitragem. Quando temos assuntos de arbitragem, é o cara, Alfredo Loeblin. Para você, bem-vindo aqui no nosso programa. O Botafogo venceu a LDU por 2-1 no Milton Santos, assumiu a vice-liderança do Grupo D, pode confirmar a classificação para as oitavas já na próxima quinta contra o Universitário em Lima, mas aí tivemos aquele lance de VAR que demorou 10 minutos, gente, 10 minutos, estava todo mundo quase já se aquecendo de novo, porque é muito tempo, 10 minutos, foi um impedimento, bom, vou passar a pergunta para você antes de dar a minha opinião, Alfredo, correto ou não o impedimento, antes da gente falar desses 10 minutos?
Domitila, bom dia, um abraço a você, André, PVC, aos amigos que nos acompanham. O impedimento é correto, né? A regra 11, a regra que fala do impedimento, ela tem uma diferença muito grande quando a bola é tocada pelo jogador de quando a bola bate no jogador. Se a bola fosse tocada, discutir que era um segundo lance. Quando ela bate no jogador, ela é um primeiro lance, tem que ser marcado impedimento, né? Eu não vejo nenhuma dúvida nisso. Agora, quando a gente for falar dos 10 minutos, aí tem uma explicação, ao meu ver, por que demorou tanto também. Por quê? Justamente, Domitila, porque é um lance específico de assistente. Tá? É lógico que o árbitro central ele faz o mesmo curso, é lógico que ele tem o mesmo conhecimento das 17 regras e da regra 11. Mas naquela situação de bate não bate, o próprio VAR, na dúvida da interpretação se foi intencional ou não, ele passa a participar, aliás, a regra permite, né? Hoje eu ouvi umas coisas, o assistente não pode participar, pelo contrário, não só pode como deve, está na regra, ele faz parte da equipe de arbitragem. Então, quando você pega e coloca o assistente na situação, ele vai verificar, ok? Como assistente do toque intencional ou não, junto com a arbitragem. Agora, 10 minutos, o que me assusta nos 10 minutos é que nós vamos voltar num outro tema que nós já falamos aqui em outras oportunidades, do convencimento ao árbitro. E não é esse o papel do VAR. O papel do VAR é informativo, não é conclusivo. Então, quando eu vejo 10 minutos, e ontem não resolvi a situação, me passava aquela coisa que nós temos aqui na América do Sul, de 300 pessoas no ouvido do árbitro. Eu acho isso, eu acho aquilo, tem naquela questão de convencer, de querer apitar o jogo. Às vezes, 10 minutos é uma situação absurda. Passando de 5 minutos, tinha que chamar um outro VAR para analisar a decisão do VAR, PVC, para entender por que o VAR está demorando tanto para tomar uma decisão. Que acho que o grande ponto ontem, Loebrin, eu acho que a questão é você conseguir passar para o espetáculo a noção de que ele não está sendo aborrecido. Porque, vamos pensar, o jogo começa às 21h30. Você tem um lance que o cara não resolve, não resolve, resolve, não resolve, resolve, não resolve. O cara que está no estádio não vai embora para casa, mas o cara que está na televisão vai dormir, se bobear. E aí o grande contraste para mim ontem, embora a gente possa discutir que o ponto central é o acerto, e na Europa você não tem certeza desse acerto, especialmente no lance que não teve VAR, no lance do VAR sim, é que a rapidez da decisão é muito diferente, né? Não, sem dúvida nenhuma, PVC. O que eu entendo é que, e eu ouvi de uma pessoa hoje de manhã, e faz sentido, né? Que se você não tem essa definição rápida, o que diz o protocolo do VAR? É que se mantém a decisão de campo. Ou seja, se você tem uma visão, a Domitila tem outra, se o André tem outra, ou seja, nós não estamos chegando no consenso, até por respeito... Não é mesa redonda. Né? Você mantém a decisão de campo. Claro, não é mesa redonda. Não é mesa redonda, né? Exato. O W. Rocha está falando aqui que pior foi a arbitragem europeia no gol do Bayern de Munique. No último lance, carinhas chorando, deve ser torcedor do Bayern. Nossa, torcedor do Bayern está, além de muito triste, está indignado com o VAR da Champions League. Vamos colocar o Thiago Arantes, diretamente da Espanha, na nossa conversa, para a gente fazer esse paralelo entre a arbitragem brasileira e a arbitragem da Europa, que a gente costuma elogiar. Mas a gente já criticou duas vezes a arbitragem, né? Hoje e algumas semanas atrás, justamente contra o Bayern de Munique, hein, Arantes? Bom dia para você. Bom dia, Domitila, Loebelin, Hernan, PVC. Pois é, né? A arbitragem ela não é imune, né, a erros, né? Por mais que os árbitros europeus muitas vezes sejam mais elogiados e às vezes com razão. Ontem a gente teve uma outra vertente aí, né? Uma outra visão, porque o Marciniak, um dos árbitros mais conceituados aqui da Europa,
ele e a sua equipe, né, no caso o auxiliar, pelo que a gente viu aqui, até queria ouvir de um ex-árbitro profissional também, foi um erro de procedimento, né, foi o que eles falaram aqui. Você não esperou a jogada terminar, como é o protocolo, e aí o Mazraoui ali no lance, ele não estava impedido, ou estava impedido por centímetros, a gente não vai saber, porque o VAR não foi chamado para analisar a jogada, mas enfim, os árbitros aqui, Domitila, e a TV daqui, né, a Movistar, que é quem transmite a Champions League aqui, ela ouviu de 2 ex-árbitros, o Mateu Laossi e o Iturralde Gonçalves, e os 2 árbitros concordaram que foi realmente um erro ali de procedimento, um erro de gestão. São vozes importantes, né, a desses 2 árbitros e também a da imprensa alemã, a do Bayern de Munique, para a gente imaginar que esse erro, que essa falha de gestão, como foi classificado aí a atuação do Marciniak nesse último lance do jogo, ela tenha consequências, no sentido de que esse protocolo seja mais colocado insistentemente para que seja respeitado, né? Porque realmente interfere diretamente no resultado de uma semifinal de Champions League. Ainda mais quando é um jogo do jeito que foi, aos 57 minutos do segundo tempo, com um lance desse, né? E aí teve um lance parecido no mesmo jogo que foi acertado o procedimento, né, Leblen, que você pode explicar melhor. Mas na imagem que a gente estava vendo, o árbitro apitou antes da conclusão do gol, meio dá para ver que o pessoal do time do Real Madrid dá uma segurada, faz o gol, só que já tinha apitado, então o VAR não chama. E aí, no segundo gol do Rosselló, já tinha concluído a jogada, e aí o árbitro deixou seguir, enfim, e foi mantido o gol, né? Essas 2 diferenças no mesmo jogo também pesam, né, Leblen? Sem dúvida, Coutinho. A informação do Thiago eu acho muito importante, porque é exatamente isso. Houve um erro no procedimento. Nós não estamos discutindo. Dói para mim, porque eu sou Bayern na Europa. Eu estava torcendo muito para o Bayern, mas eu até acho, porque não temos uma imagem definitiva, com linhas. Eu até acho que estava impedido, mas foi um erro muito grosseiro para um árbitro desse nível. Nós não estamos falando de um árbitro da primeira Champions, no primeiro clássico mundial, é um árbitro muito experiente, ok? Então ali, deixa a jogada seguir, o VAR está para isso. Se está impedido ou não, quem vai decidir a partir, isso daí é o VAR. É lógico, o torcedor do VAR, de novo, tal, mas aí vem uma coisa meio folclórica já, né? Mas foi um erro muito grosseiro. E uma pena, porque no jogo do PSG contra o Dortmund, nós tivemos uma aula de quando 3 lances de reclamação de pênalti, o árbitro olhando para o lance, tendo a visão do lance, o VAR não interferiu, porque é uma decisão de campo. E eu estava assistindo o jogo e falei, que maravilha, que aula de VAR para o mundo inteiro. E aí ontem, infelizmente, nós tivemos esse erro grosseiro, que se está impedido ou não, nós não sabemos, porque nós não temos as linhas postadas. Eu fiquei muito curioso agora, muito curioso. Porque é a primeira vez que eu vejo um árbitro assim tão claramente, a gente sabe, né? Roberto Reit torce pro Fluminense, apitou o jogo do Fluminense. Mas o Leblen falou assim, eu sou o Bayern na Europa. E no Brasil? Eu não tenho nenhum problema em falar que todo árbitro tem time. É lógico. Claro, você recebe um treinamento. Eu fui membro de torcida organizada do Palmeiras, da torcida acadêmica do Palmeiras. E graças a Deus eu peguei as 2 fases boas de apitar jogo do Palmeiras. A Parmalat, que ganhava de 5 de todo mundo, e depois o bom e barato do Mustafa, que tomava de 5 de todo mundo. Então era fácil. Deixa eu contar uma história. Não iam colocar você em relatório de denúncia, de manipulação. Veio de verde apresentar o programa. Temos muitos indícios, hein, gente? Agora... Você sabe, Dom, tem uma história, o Thiago conhece essa história bem. Assim, eu acho que a diferença fundamental em relação ao que está acontecendo no Brasil nesse momento é que ninguém chamou o Marciniak de ladrão, né? O Bayern contesta a decisão dele, o Thomas Tuchel foi para a coletiva e disse as 2 decisões são desastrosas, de não ter chamado o VAR e de ter marcado o impedimento sem deixar a jogada concluir, mas ninguém disse que houve desonestidade do Marciniak. Esse ponto é muito importante. Na história do futebol espanhol,
tem uma curiosidade que é um grito que nasceu em 1979. Em 1979, o Sporting Gijón foi vice-campeão espanhol e o Real Madrid campeão. E no começo da temporada 79-80, quando o Gijón ainda tinha Henrique Castro Quini, jogador que foi depois sequestrado, passou 25 dias em cativeiro em 81, em novembro, mais ou menos, de 79, temporada 79-80, quando o Gijón imaginava poder rivalizar com o Real Madrid, um jogo nas Astúrias, há uma expulsão do jogador do Gijón no comecinho do jogo, 10 minutos de jogo. E a torcida do Sporting Gijón nas Astúrias inicia um canto que prevalece até hoje, que diz assim: Así, así, así. Así gana el Madrid. Quer dizer, com o auxílio da arbitragem, ganha o Real Madrid. E esse grito existe até hoje, né, Thiago? Existe e é bem popular até hoje, não só, claro, no El Molinón, no estádio do Gijón, como em vários estádios, né? Eu já ouvi esse grito em diferentes estádios da Espanha, ele foi apropriado aí por todas as torcidas, né? Ou por quase todas as torcidas da Espanha. Só um parênteses, PVC, no que você falou, nenhum jogador, né, nenhum dirigente falou diretamente em roubo, mas ontem, né, eu sempre tenho essa curiosidade, quando acontece alguma coisa importante, positiva para o Barcelona, eu vou nos jornais de Madrid, quando acontece alguma coisa positiva para o Real Madrid, eu vou nos jornais de Barcelona, e ontem o Sport, né, o jornal aqui de Barcelona, colocou, enfim, a manchete, o Madrid de novo, aconteceu de novo, uma manchete meio dúbia, né, o aconteceu de novo, podia ser tanto arbitragem quanto um milagre do Real Madrid, e embaixo colocava, roubo em El Bernabéu, Marciniak não viu, apitou um impedimento sem ver o VAR, uma coisa assim. Então, assim, os jogadores e técnicos, eles tomam muito cuidado, porque isso pode acarretar sanções, né, graves, inclusive por parte da UEFA, por parte, enfim, das organizadoras das competições, né, seja a Liga, seja a UEFA, seja a FIFA. Mas os jornais têm o passe livre, principalmente nessa relação Madrid-Barcelona, para falar qualquer coisa. E dá para a gente comparar também que no jogo do Botafogo LDU, o Gatito Fernandes, que estava no banco, ele foi para perto da cabine do VAR pressionar o árbitro, né? Que isso aqui a gente vê o tempo inteiro, e aí ele saiu comemorando e avisando aos companheiros que o lance seria anulado segundos antes da decisão oficial do juiz. A gente não vê isso aí, né, Thiago? Olha, Domitila, não vê, embora ontem eu tenha visto cenas, porque eu não costumo ver no futebol europeu aqui, né? Quando o árbitro foi revisar o segundo gol do Real Madrid, jogadores dos dois times, eles cercando o árbitro também, fazendo montinho ao lado do árbitro, que é algo que a gente vê pouco também no futebol europeu. De qualquer forma, não nesse nível, né, que você descreveu do jogo Botafogo-LDU, mas esse Bayern e Real Madrid ontem teve muitos elementos que não são comuns digamos, a etiqueta do futebol europeu, principalmente com relação ao VAR, né? Ô, Evelyn, e essa não teria uma punição ali que o juiz poderia dar nesse momento, se você vai da cabine do VAR pressionar desse jeito? Não só poderia, mas deveria, né? Respondendo ao PVC, a questão é que na Europa, o cara não chama de ladrão, não fala que tem esquema, não fala que foi roubado. O Thiago bem colocou, a punição é alta. Aqui o cara chama de ladrão, vai para o tribunal, pega 5 jogos, transforma em 2 cachorro-quente e uma cesta básica no recurso. Então você tem esse histórico. Lógico que o Gatito tinha que ser advertido, tá? Ele tem que sofrer essa advertência, porque está no protocolo de VAR. Jogador que se aproximar, vai interferir, verificar, participar da decisão do árbitro junto ao monitor de VAR, tem que ser advertido. Então, o pior de tudo, Domitila, é que você não advertir, você está passando o direito dos outros jogadores fazerem igual. Porque aí como é que você vai fazer? Eu não vou advertir o André, que foi lá na cabine de VAR, ver o que eu estou fazendo. Não adverti o André. Aí quando vai o PVC, eu vou meter um cartão amarelo no PVC? Não posso. Então, esse processo, ele pode se tornar muito perigoso, principalmente, por exemplo, se for no começo da partida.